pauta, eu queria falar do texto que eu escrevi em 2014, que eu acho que representa bem, né? A pergunta era para o nosso seguidor, né? A pergunta que o nosso âncora nos estimulou a desenvolver para o dia de hoje, que era o que é ser flamenguista. Cara, eu poderia aqui resumir numa frase ou eu vou falar, né, sobre sentimentos, sobre histórias, podia falar sobre um monte de coisa, mas aí eu lembrei dessa coisa de pai para filho. E aí lembrei desse jogo que foi marcante. Um jogo comum de Campeonato Brasileiro, mas que foi marcante por causa da minha história pessoal com meu filho. Não foi a primeira vez que ele foi ao estádio comigo, mas assim, foi uma vez que eu vi ele realmente sentindo, né, em todos os momentos. O Flamengo começa perdendo, então o Flamengo ele sente a emoção da derrota ali por alguns instantes, da virada, então, assim, aquela epopeia toda. Então, na época, eu relatei isso, e aí, se for possível, e aí tiver dentro da pauta, eu gostaria de ler, né? Não consigo gravar tudo de cabeça, mas queria ler para vocês o que eu escrevi à época, que era fidedigno ao que eu estava sentindo naquele momento. Foi em maio de 2014, Flamengo 4, Palmeiras 2, né? Então, se for possível, aí se quiser, né? Então vou aqui, peço licença, que eu vou ler, realmente não tenho como. Então, com essa introdução que eu falei, né, do jogo do Palmeiras, Campeonato Brasileiro, era um jogo comum de campeonato, mas estava indo com meu filho e tive a emoção que eu vou passar para vocês agora, né? Tinha que ser sofrido. Gol do adversário logo no início do jogo. Time desorganizado e sendo pressionado. Um gol, empate, alívio. Vamos para cima deles. Que nada, foi só um suspiro. Logo em seguida, a bola de pé em pé que termina com um arremate no fundo das nossas redes. Acaba o primeiro tempo e ele dócil, mas esperançoso. Preconiza que viraríamos o jogo no segundo tempo. Como se ele pudesse entrar em campo como faz nas peladas jogadas na quadra do condomínio. Pedisse a bola, levasse dois adversários e fizesse um gol salvador. Então veio o segundo tempo. Mas faltava alguma coisa em campo. Sim, Maracanã, Flamengo e a torcida gritando. Faltava um manto com o número 10 às costas. Nesses tempos modernos, comete-se a heresia de deixá-lo no banco. E, pelo amor de Deus, sem comparações individuais, estou me apegando à mística do número, da camisa que joga sozinha. E com ela, outras emoções entraram em campo. Vi ele vibrando, pulando, gritando com os gols, pulando nos meus braços e esbravejando. Não falei, pai? A gente ia virar. E assim, numa tarde, ele teve uma aula de como é ir para o estádio, torcer para o seu time, sofrer, chorar, vibrar, perder e ganhar. Uma aula de como é ser Flamengo. E eu, entre tantos abraços, tinha amigos e pessoas que nunca tinha visto na vida, em gols de vitórias épicas ou na tristeza de derrotas amargas, dividi com ele as mesmas emoções, as mesmas alegrias de poder confortar e ser confortado, de incentivar e ser incentivado, e de saber que o Flamengo ganha mais do que um novo torcedor. Ganha um companheiro de jornadas de um lugar único e uma comoção sem previsões e prognósticos, mas que nos une, nos amadurece e estreita relações de pai para filho. Obrigado, Flamengo. Então, escrevi isso à época e até hoje me emociono. Na época ele tinha 9 anos, né? E dali para frente tivemos muitas histórias juntos, né? No Maracanã, em outros estádios, inclusive. Então, assim, essa é uma mensagem que eu trago do que é ser flamenguista para mim, né? Resumido nesse